Deus já estava anunciando a comunicação do seu propósito, do que Ele queria fazer pela terra em termos de redenção. E nós precisamos entender que ao longo da Escritura, não só a revelação da pessoa de Deus, mas do propósito de Deus, ela vem sendo apresentada de forma progressiva. Em Gênesis, no capítulo 31 e no verso 13, nós vemos Deus depois falando com Jacó a respeito da experiência que ele teve naquele lugar que antes chamava Luz e ele passou a chamar de Betel. Betel no hebraico significa casa de Deus. Em Gênesis 31, 13, Deus diz: eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Basicamente Deus está dizendo, estamos continuando de onde paramos lá em Betel. Eu sou Deus de Betel, onde você ungiu a coluna. Quando Deus se revela dizendo, eu sou Deus de Betel, posteriormente, voltando a Betel, Jacó chamará Deus pelo nome de El Betel, que significa o Deus de Betel. Há algo específico nessa revelação, a ponto de Deus incorporá-la, dizendo, eu sou Deus que apareci lá, que desde então estou tentando comunicar algo. Por que Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus? Só porque Deus lhe apareceu? Não. Mas porque ele viu uma escada que ligava a terra e céus. Essa conexão é evidente porque anjos estão subindo e descendo. Então, quando os anjos estão descendo, a Bíblia está dizendo os céus se conectaram com a terra. Quando os anjos estão subindo, a terra se conectou com o céu. É um caminho de ida e vinda. E é esse conceito de uma ligação entre terra e céus que expressa fortemente o entendimento do que é casa de Deus. O que Deus construirá ao longo da revelação que nós encontramos na Escritura. Não pode ignorar esse detalhe. Uma ligação entre terra e céu. Eu não os criei para viverem sozinhos, desconectados ou distantes de mim. Eu quero ser parte da vida de vocês. Eu quero conexão com vocês. No entanto, é a partir de Jacó que a expressão casa de Deus aparece na Bíblia e um conceito começa claramente a ser criado. Então, a revelação da casa de Deus começa com Jacó. Depois evolui com Moisés, quando Deus o orienta a estabelecer um tabernáculo, uma tenda móvel. E nós percebemos que o livro de Hebreus fala, daqui a pouco vamos ler sobre isso, que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus como servo. Então o conceito de casa de Deus evolui. Nós temos depois uma nova progressão. Eu vou pular o tabernáculo de Davi e eu vou pular direto para o templo que Salomão constrói. E novamente, dessa vez não uma tenda móvel, mas uma casa fixa e uma revelação maior da casa de Deus vai sendo comunicada. Depois Ezequiel começa a falar do período de restauração pós-cativeiro de Babilônia e nós vemos anúncios de uma reforma e restauração no templo, o que literalmente acontece por meio de Herodes, que era o templo que Jesus frequentou durante os seus dias. Mas quando a gente observa o conceito do Novo Testamento de casa de Deus, nós percebemos que essa ideia de um ambiente físico, de um lugar geográfico, ela passa por uma mudança de conceito. Agora, Estevão, no contexto da nova aliança, está pregando Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas habitou, mas não habita mais. Quando Jesus brada na cruz, está consumado. A Escritura registra que o véu do templo, que dividia o santo lugar dos santos, o santo dos santos era o lugar da presença de Deus. Uma única pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, podia entrar naquele lugar com sacrifício, senão morreria. Flávio Josefo, a maior fonte historiadora, da nação de Israel, depois da Bíblia, faz menção de que esses sacerdotes muitas vezes entravam amarrados com cordas, com sinos balançando. Porque se deixasse de fazer barulho e mover lá dentro, é porque ele tinha sido fulminado pela presença de Deus e a corda era para do lado de fora o puxarem. Havia uma reverência a esse lugar da manifestação da presença de Deus. Mas quando Jesus brada na cruz, está consumado. O véu se rasgou. A presença de Deus deixa de estar confinado a um ambiente físico, a um lugar geográfico. E agora o conceito de casa de Deus passará por uma mutação. O que é preciso que eu e você entendamos que desde o início a visão da casa de Deus está relacionada com a pessoa de Cristo. Nós vemos que a pedra que Jacó usou como travesseiro, ele a levanta como uma coluna e ele a unge com óleo. A pedra ungida tipifica Cristo. Aliás, há inúmeras profecias a respeito da vinda do Messias que estão relacionadas com uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular.
E quando olhamos para a declaração do próprio Jesus sobre o plano de estabelecer a sua igreja, não dá para ignorar que em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, Nosso Senhor diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: minha igreja será edificada sobre uma pedra. Pastor, a pedra é Pedro? Não. A igreja romana ensinou isso por muitos séculos. Mas Jesus diz: na verdade eu te digo que tu és Petrus, um pedaço de pedra. E Jesus diz: e sobre esta pedra, no grego, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: a igreja será edificada sobre uma pedra, mas a pedra nunca foi Pedro, a pedra é Cristo. Nós precisamos entender o que é o conceito de casa de Deus e parar de acreditar que igreja é um lugar para se frequentar, uma mera comunidade para se pertencer. É um lugar de conexão entre céu e a terra. Sabe, eu e você precisamos entender que antes mesmo da nossa disposição de dizer eu não te largo, ele está dizendo que não te larga sou eu. Quem toma a iniciativa sou eu, quem começa esse processo sou eu. E sabe, o conceito da manifestação da presença de Deus está aí. No verso 16, quando ele acorda, ele diz: o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. O que significa eu não sabia? Que a presença de Deus pode se manifestar, mas isso não significa que necessariamente você vai desfrutar, a menos que se conecte. Nós precisamos entender isso. Deus não passou a estar naquele lugar a partir do sonho. Ele diz: o Senhor já estava aqui. Quando o homem peca, qual a primeira pergunta que Deus faz a Adão? Deus não pergunta: o que é que você fez, cara? A pergunta de Deus é: onde você está? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Para mim está dizendo: o problema não é o que você fez, o problema é para onde o que você fez te levou para longe de mim. Ou seja, Deus está dizendo: eu quero você de volta. E nós precisamos parar de acreditar que o Evangelho veio só trazer a remoção da condenação de um pecado cometido, mas não restaurar a ideia de comunhão, de conexão, de intimidade. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O propósito da manifestação da sua presença, antes de mais nada, diz respeito à comunhão. Deus quer que nós o desfrutemos por quem Ele é. Mas inevitável e consequentemente, isso também significa intervenções, manifestações. Ele está dizendo: eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer prosperar, eu não te largo até cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Mas mesmo quando falamos de intervenção, não se trata meramente de Deus tentando simplesmente nos mimar. Significa nos abastecer, nos dar recursos e condições para que um propósito seja cumprido. Eu não te deixo até cumprir o que eu prometi. Deus está dizendo: não é uma bênção sem propósito, é uma capacitação, são ferramentas e recursos para que você cumpra o propósito. Ser parte da igreja é estar inserido dentro de um propósito, não para sermos meros espectadores, não para ser só gente que desfruta, mas para sermos cooperadores de Deus dentro do processo. A segunda verdade, depois de entender a presença de Deus, diz respeito a entender essa ligação entre terra e céus. A porta dos céus significa duas coisas. Em primeiro lugar, é o meio através do qual os céus podem entrar na terra. Deus deseja influenciar a terra com toda a realidade e recursos do céu. É por isso que em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, nós somos ensinados a orar: venha teu reino. O reino precisa vir dos céus sobre a terra. Seja feita a tua vontade. O reino é o lugar onde a vontade de Deus prevalece, onde Ele governa. Seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma como ela é feita nos céus. Então, Deus usa esse portal para dizer: o meu reino vai invadir a terra, vai se estabelecer dentro da terra. A ideia dessa conexão de terra e céus, para mim, fica muito clara. Não apenas quando Jesus, depois de dizer a Pedro: eu vou edificar a minha igreja, Ele também diz: lhe darei as chaves do reino dos céus. Mas depois, quando Jesus está ensinando sobre oração, na sequência, em Mateus 18, Ele volta a repetir: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A palavra ligar e desligar tem um sentido no original. Significa prender e soltar. A Bíblia diz que Ágabo, quando vai profetizar sobre Paulo, a Bíblia diz que o ligou com o cinto, o prendeu. Prendeu um no outro com o cinto. Em outras palavras, o que vocês autorizarem na terra será autorizado pelos céus. O que vocês proibirem na terra será proibido pelos céus. E aqui eu e você precisamos entender um outro conceito, que é o de expressar uma autoridade que representa o governo dos céus. Nós precisamos achar que estamos competindo com outros, não estamos.
Não estamos concorrendo com nenhuma igreja dessa cidade. Nós precisamos entender que nós estamos competindo e concorrendo é com o inferno. Esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso grande fornecedor. É de lá que nós vamos tirar as almas. E nós precisamos crescer porque esse é o sonho de Deus. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Aleluia que você foi alcançado, mas quantos milhares de pessoas nessa cidade não foram? Quanta gente precisa ser alcançado e precisa ter um combustível dentro de mim e de você. Nós precisamos crescer. Eu fico empolgado com vendo cada vez mais batismos, com cada vez mais gente nova chegando, com cada vez mais gente sendo salvo, mas algo precisa encher o meu e o seu coração. Deus nos chamou para ser parceiros dele, num projeto extraordinário de multiplicação. Ele deseja alcançar o maior número de pessoas possível. E nós precisamos entender que a multiplicação não significa um engrandecimento pessoal. Significa o cumprimento do propósito dele. Significa que Deus não quer apenas que o céu entre por esse portal na terra. Deus quer que essa porta dos céus seja aberta para que as pessoas da terra entrem no céu. E cada um de nós precisa entender que isso é parte de um chamado. A multiplicação não era Deus dizendo, vou te dar uma descendência numerosa, para que você ache que você é o cara. Deus está dizendo, eu quero abençoar as famílias da terra, eu tenho um projeto para a terra, e eu preciso me multiplicar por meio de vocês, para alcançar o que eu quero. A barca da multiplicação. A nossa declaração de visão, a afirmação é, somos uma crescente comunidade de discípulos, com viver santo, que se reúne no templo e nas casas, para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Somos uma crescente, é a primeira declaração. Algo dentro de mim, dentro de você precisa queimar. Crescimento, multiplicação, crescimento, multiplicação, crescimento, multiplicação. Não diz respeito a gente, mas ao grande sonho e ao projeto divino. E decidimos ser parceiros dele, entender que a casa de Deus tem que carregar a marca da multiplicação. Quem está entendendo, diga amém.